todas, a todos. Buenas tardes a la mesa. Le he dudado mucho cómo hacer esta plática. Tengo un documento, no lo quiero leer porque es tarde, porque ha pasado mucho rato, porque hemos oído muchas ideas interesantes y porque hay aquí se ve mujeres con una experiencia y una fuerza potente. Entonces yo me quiero tomar 15 minutos para poner 3 ideas. Y veo un debate que está dando vueltas desde ayer y lo quiero poner explícitamente en la mesa. Y es este asunto en torno al desarrollo. Desarrollo, mal desarrollo, qué cosa, cómo nos posicionamos frente a eso, etcétera. Yo solo quiero dejar una idea de Silvia Federici, que en su libro clásico del Calibán y la Bruja nos va haciendo una historia donde va planteando cómo el capitalismo y su expansión y su reforzamiento de la colonialidad, de la racialización, del dominio patriarcal, fue una contrarrevolución que aplastó el conjunto de rebeliones que campesinos blancos estaban dando en Europa, que tramas comunitarias, así le llamamos nosotras en Puebla, tramas comunitarias porque no eran las personas del pueblo francés, del pueblo alemán, etcétera, porque no existía. Eran tramas comunitarias locales que no querían dejar despojarse. Eso nos lo pone Silvia Federici. Y a veces tengo la impresión que ese elemento tan importante, de una manera crítica de entender el mundo, la perdemos de vista. Y nos mareamos un poco con tanto desarrollo del capital. Y no es porque sea poco el desarrollo del capitalismo en estos momentos, pero cometemos, a mi juicio, y pongo como pregunta un error, nos embobamos en ver eso que nos destruye y perdemos entonces de vista lo que nos ha sostenido en el tiempo, la fuerza enorme de los vínculos que hemos podido crear, el conjunto de saberes que hemos podido cultivar y transmitir. Eso se presenta como menor, se presenta como chiquito, se presenta meramente como asunto local, que es impotente ante ese gran avasallamiento feroz de ese glifosato que tiran por el cielo, de esa soya que se expande, de esa maquila que crece en México. ¿Dónde está ese colombiano chileno que celebra la industrialización de México cuando somos una maquila enloquecida, horrible, donde tenemos la Ciudad Juárez del mundo? Es el lugar donde más mujeres matan por kilómetro cuadrado y por orden de población. ¿Qué es eso? Eso es el desarrollo del capital. Puede haber otro desarrollo de los pueblos, puede haber otro desarrollo de las tramas. Queremos desarrollo. Históricamente los pueblos de este continente adoptan lo que les da la gana y lo adaptan para sí, con una sabiduría local que se produce colegiadamente, que no es individual. Y no estoy tratando de hacer una apología del atraso, que eso me pueden venir a decir ciertos desarrollistas, sino estoy haciendo un enfático llamado a que reconozcamos esa fuerza que hay, esa fuerza que ha podido ser cultivada en estos vastos territorios. Porque si no la vemos, vamos a estar dando vueltas como gallinas sin cabeza, pensando que por quién votamos las elecciones de la vez que viene para que nos vuelva a aplicar otro plan de desarrollo. Ese para mí es un problema. Y eso quisiera convocar a que discutamos de fondo. Bueno, 3 cosas sobre qué cosas sí hacemos. Que voy a tomar palabras de un hermano zapoteca de México, que está insistiendo fuertemente en que nunca olvidemos que el vínculo comunitario se funda en el trabajo,
en el trabajo comunitario para sostener la vida colectiva. Eso no hay que perderlo de vista. Y de ese conocimiento que han logrado allá poner muy clarito, no es lo mismo en los diferentes lugares, no es lo mismo. Pero pongo las ideas que ellos dicen para ver si resuenan con otras y con otros. Martínez Luna dice 4 formas del trabajo del sostenimiento, es decir, 4 formas de usar la energía vital para sostenernos en conjunto. Trabajo para producir decisión política, asamblea. Trabajo para conversar. Es un trabajo, es una tarea. No es cuestión de elegir A o B, el blanco o el colorado, el pinto o el amarillo. No es eso. Es producir, discutir, charlar poquito en familia, volver a ir, hablar con el resto y luego converger en asamblea. Eso es trabajo para producir decisión política sobre lo común, sobre lo que nos conviene. Y no hay tiempo para eso, se nos quita ese tiempo. Trabajo para encargarse del asunto común. Cada pueblo lo organiza de distinta manera. En las tierras altas de Bolivia yo he visto cómo se arma sistema de cargos. En México hay sistema de cargos también. Y primero estopil, y luego mayordomo, y luego comisario, etcétera. 3 o 4. Y es un camino. Y nadie se atornilla ahí. Va cambiando, va cambiando, va cambiando. Y se pasa la experiencia. Y esas personas en el cargo organizan el trabajo dentro de lo común. Trabajo para organizar el propio trabajo colectivo, valga la redundancia. Si lo dijera en otro idioma, capaz podría usar 2 palabras para separar, pero es el trabajo de la minga, es el trabajo del aini, es el trabajo del tequio, en cada lado tiene nombre. El trabajo que se hace para limpiar la sequía, para tener el cementerio bien limpio, para tener tal. Eso es una sabiduría y una tecnología organizativa y una tecnología política que es sistemáticamente aplastada por el Estado. Y finalmente, el trabajo para producir alegría colectiva, es decir, el trabajo para la fiesta. Acá la compañera es experta, se ve. Con eso me quedo. ¿Qué cosa quiero enunciar? Eso que está en los pueblos a veces no se ve. Y las disciplinas del pensamiento codificado occidental e históricamente lo niega y lo aplasta sistemáticamente. Pero eso es una parte de lo que sabemos en las luchas de abajo. Y la pregunta que dejo es, ¿no podríamos pensar un mundo a modo de archipiélago que pudiera reconocer esas capacidades de producción de común, de sostenimiento de comunidad, y a partir de eso, que es harto, pensar otras maneras de ir organizando nuestras perspectivas políticas a gran escala? Y denme un minuto más. Escala, ya se habló en la mesa anterior, pero también ritmo y también fin. Es decir, ¿para qué hacemos las cosas? ¿En qué escala las hacemos? ¿Y cuáles son los ritmos que se pautan para que las hagamos? Ritmos que no nos maten, ritmos que no nos desgasten. Esa tarama comunitaria, esa capacidad comunitaria, es lo que yo siento que muchas veces olvidamos. Y hemos hablado hoy mucho de cómo todas estas ofensivas en expansión del capital, de la parte más agresiva del capital, de un militarismo financiero infinitamente fuerte que se está viniendo sobre nosotras, sobre todos nosotros. Pero esas capacidades de resistencia, y sobre todo si logramos pensarnos en términos de un archipiélago discontinuo pero con capacidad de resonancia,
podría darnos hilos para pensar un modo distinto de habitar este mundo. Muchas gracias. Obrigada. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, mulheres de todas as lutas, de muitas lutas. Gostaria de, em nome da minha coordenadora Marciele Tupari, coordenadora secretária da COIAB, saudar a todas as pessoas presentes. E aí eu fui convidada para falar de resistências indígenas e em 15 minutos é impossível falar de mais de 525 anos de resistência. É difícil, né? Bom, eu sou lá do Tapajós, no oeste do Pará, daquela região que a professora Marcela estava apresentando as desgraças do agronegócio na minha região, mas gostaria de dizer que não é apenas o agronegócio, é um conjunto de projetos de destruição da Amazônia, e especificamente lá na região do oeste do Pará, na região do Tapajós. Só para a região do Tapajós são previstos mais de 40 portos para potencializar o agronegócio. E as ameaças elas só aumentam, porque a nossa região lá também está toda mapeada para mineração. Então, com o PL da mineração, a gente vai ficando mais vulnerável ainda. Mas não é só isso. O rio Tapajós é um dos 3 rios da Amazônia que o Lula decretou a privatização no dia 28 de agosto. Para além disso, o rio Tapajós está contaminado por mercúrio por conta de inúmeros garimpos existentes naquela região. E, para além disso, as ameaças das hidrelétricas serem construídas no Tapajós e em suas bacias. Então, vejam, a Marcela trouxe só um dos exemplos e do cenário de ameaça que vive aquela região. Eu poderia me ater aqui a falar de uma resistência indígena do Brasil, mas o que eu vou falar é da resistência da Amazônia, especificamente do estado do Pará, porque é o estado que todo mundo está falando por conta da COP30, e eu gostaria de trazer as contradições dessa COP30 lá no meu estado, no estado da professora Marcela, da professora Eunice, né? E aí, antes de falar dessas resistências, falar do que realmente acontece lá no meu estado, lá no Pará. Eu sei que todos nós aqui somos de muita luta, de muita resistência, e o exemplo do estado é o que acontece com a Amazônia inteira, né, e outras partes do mundo, e eu falo da Amazônia internacional, não apenas a Amazônia brasileira. Eu, hoje, atuo na coordenação das organizações da Amazônia Brasileira, COIAB, estou coordenadora do Comitê Gestor da PNEGAT, que é a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial das Terras Indígenas, mas tenho uma atuação especificamente lá na região do Baixo Tapajós, no Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, também, que é uma organização que representa, que é de 14 povos indígenas ali daquela região. E é uma organização de muita resistência, de muito exemplo. Eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa história de resistência dessa organização. Aí, a COP30, ela, para muita gente, ela é vista como se fosse, já salvar o mundo, né? Salvar os nossos problemas.
E é muito grave quando isso chega lá dentro dos territórios, porque muitos parentes que estão lá no território, eles não sabem o que é COP. Eu participava de algumas atividades do Coparente nos estados, e teve estados que o parente chega e pergunta, e eu achava que era a Copa, eu achava que era para a gente jogar futebol. Né? Então, como é que tem 30 COP e isso nunca chegou para a gente? Né? E muito menos saber da importância de discutir esse tema. Outros acham que a gente vai chegar na COP30 e vai ter oportunidade de falar, de incidir lá dentro, né? Nem sabe que é um evento da ONU e não do governo brasileiro. Enfim, são muitas as contradições. O mais grave disso tudo é a forma como o governador do estado do Pará se coloca como a grande liderança defensora da Amazônia, defensor dos povos indígenas, das populações tradicionais. Não diz que é um dos maiores bandidos do estado do Pará. A família Barbalho lidera o estado do Pará há mais de 40 anos. E eles vão passando de pai para filho, de mãe, de esposas, enfim. E todos os problemas que a família Barbalho tem nos causados, esses problemas que eu estou falando, da região do Tapajós, é com esse governador que se coloca como o governador verde, né? E aí, eu tenho dito que a COP30 ela é uma farsa, igual o governador do estado do Pará, porque ele é uma farsa. Esses dias atrás, o Rio Tocantins tem projeto de construção de uma ferrovia, assim como no Tapajós e no Rio Madeira, né? E tem um projeto de explosão do Pedral do Lourenção, né, que está no Rio Tocantins. O ICMBio propôs uma audiência pública para discutir, né, sobre a proteção, criar uma reserva ali. O Helder Barbalho ficou puto da vida e foi dizer que não precisava disso, que ia sair de qualquer jeito a hidrovia do Rio Tocantins, e que é uma pessoa contrária a licenciamento ambiental. A bancada do Helder Barbalho toda votou a favor do PL da devastação. Toda. Para esse governador que se diz o grande protetor da Amazônia. E, diante disso, vários outros problemas. É o governador que cria o Dia do Garimpeiro, né, lá no estado. Então, diante disso, tantos outros problemas que a gente enfrenta cotidianamente naquele estado, e eu tinha muito mais coisas para falar. Falar, por exemplo, de trazer uma atração internacional esses dias para a Amazônia, não tem recurso, construir um palco de 30 milhões, e não tem recurso para cultura, não tem recurso para potencializar. Enfim, inúmeras coisas que eu poderia falar, além de falar do quanto que as obras da COP ela está sendo muito prejudicial. Quem não é do estado do Pará não faz ideia do que a gente está vivendo lá. E dos impactos que a COP30 está deixando para aquele estado. Né? Ninguém fala disso. E aí a gente poderia falar de muitos outros problemas. Mas gostaria de dizer que é um estado também de muita luta, de muita resistência, que nós fazemos enfrentamento diariamente. Diariamente. É um estado que sofre muito os impactos das mudanças do clima. Ano passado, essa época de agora, nós estávamos usando máscara lá em Santarém, como se a gente tivesse voltado à pandemia. Porque só era fumaça. A gente estava irrespirável. O rio seco, a floresta pegando fogo, e o Helder Barbalho aí para fora, né? Falando da COP, e a gente morrendo lá. É um estado que não tem programa de adaptação às mudanças do clima.
assim como o governo brasileiro tem suas NDCs, mas, ao mesmo tempo em que contraria o povo brasileiro e as suas próprias NDC, porque como é que você vai cumprir com tudo que você promete nas mesas de negociação da COP, se cria o PAC 3 com grandes projetos de destruição da floresta, como a Ferrogrão, por exemplo, que vai impactar vários outros territórios do Mato Grosso, o Pará e tantas outras 13 ferrovias que são previstas para impactar os territórios indígenas. Como é que você fala em transição energética com um mega projeto de destruição da foz do Amazonas para exploração de petróleo? E é tudo uma contradição, o governo brasileiro, porque é o governo que ameaça nossas vidas todos os dias, e eu não falo só do Executivo, mas principalmente do Congresso, que é inimigo do povo, né? E dos povos indígenas, principalmente, que são vários projetos de lei ali propostos. Então, eu fico imaginando qual é agora a proposta do governo brasileiro, quais são as metas que eles vão cumprir, e nós, enquanto movimento indígena, temos a nossa meta principal, que é a demarcação dos nossos territórios. É a proteção dos nossos territórios, e isso vem sendo pautado, né, para o governo brasileiro, que é a nossa principal bandeira de luta a ser levado, e que o governo possa colocar a demarcação das terras indígenas como uma meta para ser cumprida. Se não tem demarcação de terra indígena, não tem como falar de proteção, de justiça climática, né? Sem demarcação de terras indígenas, sem titulação de terras quilombolas, não tem como, não há. Bom, mas, inclusive, falando de resistência, os trabalhadores da construção civil estão de greve lá no Estado. Faz uns 2 dias que eles entraram em greve, né? E muitos dos trabalhadores que estão nessas obras da COP30, que está tudo atrasado, estão em greve. Em janeiro desse ano, nós, povos indígenas, em dezembro do ano passado, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará aprovou uma lei que destruía a educação pública do Estado do Pará. Destruía totalmente. Nós, os professores, faziam várias manifestações e o apanhar da polícia lá na frente da Alepa. A polícia do Helder Barbalho, que mandava espancar professores. Nós, indígenas, que aí eu falo, nós, indígenas da resistência, porque o Helder Barbalho conseguiu, sim, cooptar vários... Eu vou pedir só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, que eu falo demais, e eu vou sair já, já. Cooptar várias lideranças das nossas principais organizações representativas do Estado do Pará. E eu estou falando do CNS, eu estou falando do movimento da FEPIPA, que é a Federação dos Povos Indígenas do Pará, e eu estou falando da Malungo, que é a organização, por tudo isso em nome de fazer um acordo para venda do carbono, do RED jurisdicional do Estado do Pará. O Helder Barbalho foi negociar o nosso carbono, foi negociar nossos territórios sem a gente saber. Sabe como a gente soube? Através do Jornal Nacional, que ele estava lá pousando, dizendo, inclusive com lideranças indígenas e quilombolas do lado, para se legitimar. Então, há, sim, um grupo no Estado do Pará que ele usa a seu favor para dizer que gosta dos povos indígenas, que está cuidando dos povos indígenas, dos quilombolas, de populações tradicionais. Mas há uma grande maioria de luta e que compreende tudo que o Helder Barbalho representa para aquele Estado. E, por isso, em compreender tudo isso, nós ocupamos a Secretaria de Educação no dia 14 de janeiro desse ano. Então, foi uma luta, assim, hoje, a maior resistência dos últimos anos naquele Estado. Foi uma luta que começou com os povos indígenas, mas que unificou o povo do Estado do Pará.
unificou todos os povos, todos os segmentos, né, quando compreenderam a gravidade do que estava acontecendo. Foi a primeira vez que um movimento enfrentou o chamado Rei do Norte, né? Muita gente chama ele de rei, e ele realmente se sente rei, porque ele é muito arrogante, ele não dialoga, ele impõe, e ele é autoritário. E aí eu poderia falar, assim, eu só tenho meio minuto, eu poderia falar desse processo de resistência, como a gente construiu, como foi construído, porque foi uma resistência política, uma resistência espiritual. A nossa principal luta foi a luta espiritual na ocupação da SEDUC. Nós vivemos 30 dias dentro daquela secretaria com muita pressão. Todo mundo nos pressionava. Quem estava à frente dessa luta eram as mulheres. Éramos nós, mulheres, que estávamos à frente, porque muitas das vezes, quando chegavam para tentar negociar, era nós que dizia para os nossos parentes, nós não vamos negociar. Direito não se negocia. A gente só sai da SEDUC quando a lei for revogada. Ou a gente não sai. Enfrentamos vários, e estamos enfrentando ainda vários processos. Muitas criminalizações. Quando nós entramos no prédio, eles encheu de polícia logo, né? Eles colocaram spray de pimentas no banheiro, cortaram energia, cortaram água, não deixavam entrar alimentação, não deixavam entrar água, impediram o jornalista de entrar, os jornalistas tiveram que entrar com uma ação judicial, não deixavam o advogado entrar, o procurador teve que ter muita garra para entrar. Então, nós vivemos um momento, e estamos vivendo ainda, de ditadura muito violenta, porque nós estávamos com crianças, com idosos, com muitas mulheres, né? Foi um período que a gente sofreu muitas ameaças, a gente sofreu muita pressão de todos os lados, né? Mas também demos o recado e falamos que a gente não negociava direito. E a nossa principal pauta foi a primeira vez que foi revogada, né? Que eles voltam atrás, foi revogada total a Lei 10.820, e também era a exoneração do secretário de Educação, que é um destruidor da educação no Brasil. Esse secretário já foi ministro de Educação do Temer, ele já foi secretário aqui em São Paulo, ele já foi no Amazonas, foi secretário no Pará e agora está em Minas. Porque a missão dele é destruir a educação, é precarizar a educação, como foi feita no Brasil e como tentou fazer lá no estado do Pará. E foi a nossa resistência, unificação de todas essas lutas de quilombolas. Os quilombolas passaram 3 dias na frente do prédio sem poder entrar. E os quilombolas, quando vieram, eles só ouviram falar. A gente nem tinha articulado assim, nada. Né? Assim, com professores, com ninguém. Eles ouviram falar que a gente tinha ocupado. Opa, tem alguma coisa errada, a gente vai lá somar com os indígenas. E assim a gente foi somando luta, foi somando até a revogação. E isso envolveu a negociação do governo federal. Então, todas as vezes que a gente recebeu uma ligação do próprio governo federal, ela tem que negociar. Recebemos muito apoio da sociedade do Pará, mas também do Brasil inteiro, parlamentares que iam de várias partes do Brasil dar apoio lá para a nossa ocupação. Então, a gente... e ele não dialogava, ele não queria diálogo. No dia que a Sônia estava lá, a ministra, que ela conseguiu chegar lá em Belém, e ela negociou para entrar pelo menos 40 lideranças, né, para essa conversa. Ele montou um aparato de mais de 1.000 policiais na rua para receber 40 lideranças indígenas. Mas, ao contrário disso, ele mobilizou, pagou, para trazer 9 ônibus de várias regiões do estado do Pará com outros parentes contrários, favorável a ele. E pagou para isso, para se colocar na mídia. Então, gente... E eu poderia falar de outras estratégias que o movimento indígena tem buscado para
para resistir, mas eu acho que, para além de resistir esse enfrentamento, e a gente tem montado várias estratégias nacionais, e uma dessas estratégias, que é importantíssimo, não adianta a gente estar falando que o Congresso é inimigo do povo se a gente continuar elegendo esse mesmo Congresso. Então, a COP só vai fazer sentido na Amazônia se for reconhecido que nós, povos indígenas, nós, populações tradicionais, nós que protegemos, nós somos a solução. Só terá sentido se for isso. Se não formos reconhecidos, não terá sentido ter uma COP na Amazônia. E nós temos a campanha A Resposta Somos Nós. E, para além dessa campanha Resposta Somos Nós ser para as soluções climáticas, é uma campanha que nós iremos levar para as eleições do ano que vem. A resposta dentro do Congresso Nacional é nós. Se não for nós, a gente está caminhando para o fim do mundo, realmente. Eu queria agradecer, porque eu tenho que ir para o aeroporto, eu não consigo ficar até o final com vocês. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Amanhã eu tenho que estar lá em Santarém, porque a gente tem que construir as pautas, as lutas, né? A gente tem que enfrentar aí e salvar os nossos rios de todas as ameaças. Então, muito obrigado. Queria estar aqui para os debates e me coloco à disposição. Obrigada. Oi, boa noite, gente. Bom, meu tema aqui vai ser sobre cuidados, né? O título é Cuidados no Centro da Vida. Ainda, né, lembrando que a proposta dessa mesa é a gente pensar... ou seja, esse é um segundo momento, né, do seminário, da gente pensar a caldeirada feminista, né? Ou seja, o que nos traz vitalidade, alegria, capacidade de resistência, capacidade de seguir a vida de uma forma o mais plena possível, né? Ter uma boa vida. Então, estamos aqui nessa mesa contando não apenas... Ou seja, para além dos problemas todos que a gente diagnosticou aqui, né, ao longo dessas mesas anteriores, das 6 mesas, agora é um momento da gente tentar trazer um pouco mais, talvez, de esperança e alegria, se for possível, se não for pedir demais. Então, considerando, né, no Instituto Equity, eu estou pesquisando esse tema de cuidados nos últimos 5 anos, e, né, trabalho de cuidado, né, o trabalho que geralmente é feito pelas mulheres e pelas meninas nas casas, de uma forma geralmente não paga, né, que a gente faz nas famílias, trabalho de limpar, cozinhar, cuidar de criança, de pessoas idosas, e também esse trabalho de cuidados que é remunerado, né, que é feito pelas trabalhadoras domésticas, pelas babás, cuidadoras. Então, a gente vê que são um conjunto de trabalhos que são essenciais à vida, mas que são muito invisibilizados, não reconhecidos, não valorizados na sociedade. E, sobretudo, são as mulheres e meninas que fazem, né, de forma paga ou mal paga ou não paga, né? Então, eu fiquei pensando, a Margarita, né, a Marga comentou mais cedo, né, sobre a questão da Política Nacional de Cuidados, que está sendo criada agora com essa gestão do governo Lula, está em processo, né, sobretudo pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Eu tenho que lembrar de não falar tão rápido, né, eu acho. É o Ministério das Mulheres, e isso está sendo feito, ainda não sabemos bem que cara vai ter essa política, mas provavelmente muito focada incentiva a formalização das trabalhadoras domésticas, que é um problema histórico no Brasil, né, que 70% da categoria é informal, não tem carteira assinada, e também focada bastante, provavelmente, na qualificação das cuidadoras, enfim, trabalhadoras dos cuidados de forma geral. Mas, bem, eu não queria... Mas pensando que, né, que a proposta dessa mesa é ser mais para cima, né, eu fiquei pensando no que falar. E
Então, eu fiquei pensando assim, bastante no que, nas mesas de ontem, tentando fazer uma conexão com o que foi dito até agora. Não vou conseguir fazer, obviamente, com tudo que foi dito, claro, mas vou trazer aqui algumas falas de algumas companheiras, né, que conversaram com a gente, sobretudo ontem, para pensar em que sentido os cuidados, né, esse trabalho de cuidado, pode ser encarado como uma resistência à racionalidade neoliberal, né? Ou seja, a essa forma de pensar o mundo, de estar no mundo, que está sendo imposta por esse capitalismo atual que a gente está vivendo, né? E é imposto de muitas formas, né? Através das finanças, através desse sequestro da natureza que a gente está comentando agora, nesses últimos 2 meses, através da objetificação das mulheres, da natureza, já há muitos séculos, mas de uma forma bastante específica nas últimas décadas, né? E me parece que o trabalho de cuidados ele tem essa capacidade, dependendo, né, como seja encarado, de trazer uma resistência a essa forma de pensar e de estar no mundo que é neoliberal, né? Então, bem, eu vou tentar ser concisa, porque a gente tem pouco tempo, mas eu acho que, primeiro, né, para chegar nesse ponto de pensar como é que é possível resistir, como é que os cuidados são uma resistência, tem que pensar um pouco como é que tipo de ser humano, que tipo de modelo de ser humano está sendo imposto e está sendo imposto às pessoas, mas também as pessoas estão sendo seduzidas, digamos assim, né? Como a gente estava falando da subjetivação ontem, né? Por essa racionalidade neoliberal, né? Por esse momento do capitalismo. Ou seja, que tipo de ser humano esse projeto está querendo criar? Esse projeto capitalista atual está querendo criar, né? E aí, então, eu acho que vale a pena a gente voltar para a austeridade, que a Clara Matei estava falando ontem, né, para a gente, infelizmente, remotamente. Né, e lembrando que ela falou, né, que como que a austeridade não é sobre diminuir a dívida, né, a dívida pública, ou enfim. Na verdade, transferir, minar a capacidade das lutas dos trabalhadores, né, foi historicamente, né, quando ela estudou lá na época do fascismo italiano, nos anos 30, né, do século passado, foi para atacar os direitos e as lutas dos trabalhadores e também para fazer uma transferência de recursos públicos, né, dos direitos sociais, dos gastos sociais para as elites, né? E isso é interessante porque isso aumenta, faz com que isso, e continue acontecendo, atualmente a gente está vivendo, né, uma nova onda de austeridade, com essa mesma desculpa, né, de que precisamos controlar o gasto público, mas, na verdade, o que a gente vê é essa mesma transferência acontecendo para as elites. E aí, então, o que acontece é um aumento do endividamento privado, ou seja, do endividamento das pessoas. A Verônica Gago falou bastante sobre isso ontem, na questão do endividamento, né, uma pesquisa que ela e a Lúcia têm feito já há bastante tempo, com muita profundidade e seriedade. E o endividamento privado, ele faz com que, ou seja, o endividamento que a gente tem com os nossos cartões de crédito, com pegar dinheiro emprestado no banco ou com agiota, não pagar as contas em dia e depois ter que pagar juros para quando for, né, quitar, enfim, esse tipo de endividamento comum do cotidiano que todo mundo sabe o que é. Então, esse tipo de endividamento ele faz com que o custo da contratação dos créditos, o custo do que a gente paga para ter esse crédito, essa dívida, isso passa a estar no custo da reprodução social. Ou seja, a gente passa a comprar comida no cartão de crédito, significa que a gente passa os juros do cartão de crédito passam a estar também no custo da comida. A nossa comida está mais cara também, não apenas porque o preço está mais caro, mas porque a gente está tendo que pegar dinheiro emprestado com cartão de crédito ou de outras formas para conseguir comprar comida e pagar as outras contas, né? Isso leva a um aprofundamento, e aí voltando aos cuidados, a um aprofundamento do modelo de cuidados familista, ou seja, que a família é a principal responsável por cuidar. Porque cuidar deveria ser encarado como uma responsabilidade compartilhada entre as famílias, certamente, e dentro das famílias, mulheres e homens, né? Todas as pessoas com capacidade para cuidar na casa, dadas suas capacidades,
não apenas as mulheres, mas também o Estado, né, através de políticas públicas, o mercado de trabalho, através dos direitos trabalhistas, e a comunidade, né, a sociedade. Só que esse processo de austeridade leva a um aprofundamento do modelo em que toda a responsabilidade, ou quase toda, está colocada na família. A família tem que arcar com todos os custos, seja através de pagar os serviços de cuidados, ou seja, mandar a criança para uma creche paga, porque não tem creche pública disponível, seja a mulher deixando de trabalhar para ficar em casa para cuidar da criança, dos idosos, doentes, etc. Bom, então a gente tem um aumento do individualismo, né, desse familismo do individualismo, ou seja, já o pacto social ele já não dá conta, já não se consegue, de uma forma solidária, compartilhar os custos desse tipo de trabalho, que é o trabalho de cuidados, e fica cada vez mais em cima dos indivíduos, né? E, além disso, lembrando que a Verônica falou sobre o discurso antidireitos, muito interessante, né, o que ela comentou, que está acontecendo na Argentina, eu acho que isso se aplica também claramente ao Brasil, né, a reivindicação, que ela falou sobre a reivindicação e usufruto de direitos, ou seja, ele passa a ser um índice da incapacidade do sujeito econômico. Ou seja, quanto mais direitos você reivindica e quanto mais política pública você reivindica acessar enquanto um direito, né, você, eu digo, as pessoas, os grupos, né, isso diz da sua incapacidade de ser um sujeito que está no mercado de uma forma plena. Ou seja, você é incapaz, toda essa questão de mérito, né, de meritocracia que a gente tem ouvido. Isso faz com que a gente... ou seja, o que se conquista apenas coletivamente, apenas democraticamente, apenas através da política, que são os direitos, por exemplo, ninguém conquista um direito sozinho, né? Isso nunca aconteceu na história. Acho que nunca vai acontecer. Esse tipo de caminho é minado e a gente vê que só é possível... O único caminho que se apresenta agora, por esse tipo de racionalidade, é o caminho do individual, do individualismo, né? Novamente, você só pode ser bem-sucedido sozinho, né? Cada um por si, né? Ou seja, a prosperidade coletiva não vai acontecer, né? E aí, pensando na economia de plataforma, né, que a Karina estava falando para a gente, das plataformas tipo Uber, né? E esse empresariamento de si, ou essa tendência a todos nós nos tornarmos CNPJs, né? MEIs e CNPJs, que estamos constantemente trabalhando e transformando o cotidiano da nossa vida em momentos que são expostos. Eu estou pensando muito a exposição no Instagram, por exemplo. Estou pensando muito em exposição no Instagram, né? Como a gente agora passa a expor a nossa vida de uma forma, mas porque o nosso perfil do Instagram, por exemplo, está misturado entre algo que é profissional e pessoal. Já tudo virou a mesma coisa, já está tudo embolado, né? E isso serve para... porque esse cálculo que a gente precisa fazer o tempo inteiro na cabeça, que eu preciso ser visualizada para os meus clientes lembrarem de mim. Se eu, por exemplo, faço bolo, eu vou ficar postando coisas, não apenas os bolos que eu fiz, mas com a forma como eu faço, ensinando as pessoas a fazer, e também fotos do meu cotidiano para as pessoas verem que ali tem uma pessoa, uma profissional, mas também uma pessoa que, sei lá, gosta de também fotografia ou passear na praia, qualquer coisa assim. Então, esse processo, essa economia de plataforma, né, que é resumidamente isso, esse empresariamento de si, a gente tem que virar empresário de si mesmo, né, a gente tem que ser empreendedor de si mesmo, faz com que os trabalhadores também incorporem essa ideia de liberdade, que a Karina comentou ontem de uma forma super interessante, né? Os trabalhadores da categoria de motoristas de Uber, né, como ela comentou, e entregadores, eles não quiseram a regulamentação da categoria, né, do trabalho. Por quê? Porque a liberdade ela é vista como a desregulamentação, ou seja, nós não queremos o Estado se metendo na nossa vida, nós queremos não apenas o Estado, mas também o patrão, como se ter um trabalho desregulamentado significasse ter liberdade para trabalhar a hora que você quer, porque, na verdade, né, trabalhar a hora que você quer e não depender de ninguém. Só que não tem esse não depender de ninguém. Você está trabalhando para o Uber, de qualquer forma, né? Continua. Então, de novo, é uma ideia de liberdade muito individual,
né? O tempo todo você está falando, ou seja, a categoria ela as lutas sindicais estão muito fragilizadas, a negociação coletiva também, né? Proteção social do trabalho também, e cada um tem que se virar por si só, né? Ou seja, a gente tem aí um processo, né, que a gente vê um individualismo crescente, as pessoas cada vez mais desamparadas, né, as populações cada vez mais desamparadas, tanto em termos de direitos, quanto em termos de serviços públicos, quanto em termos psíquicos mesmo. As pessoas estão fragilizadas, as redes, né, as redes sociais, as verdadeiras redes sociais, né, reais, né, cada vez mais desmanteladas. Então, a gente tem um desamparo generalizado. Essa sensação de impotência que a Fernanda Bruno falou ontem também é muito importante, né? A dificuldade de processar informações, emoções, que o Bifo falou online para a gente, né? Perante uma capacidade cada vez maior de processar dados, a gente perde a capacidade de processar emoções. Bem, tudo isso faz com que a gente... ou seja, que modelo de ser humano é esse? É um modelo de ser humano independente, autônomo, racional, saudável, potente, autossuficiente, masculino, branco, heterossexual, produtivo, flexível, resiliente. Esse é o modelo, né, dessa pessoa que vai dar conta sozinha de resolver tudo, de resolver a própria vida financeira, de acesso, né, a tudo que precisa através do mercado, todos os serviços que precisa. E aí, bem, só para terminar agora, já estou aqui estourando meu tempo, os cuidados, quando a gente pensa os cuidados, quando os cuidados aparecem na vida da pessoa como uma necessidade, a necessidade dos cuidados nega tudo isso que eu acabei de falar, todo esse modelo de ser humano potente, que dá conta de si. Por quê? É quando a gente precisa do outro, é quando a gente não dá conta. Seja porque a gente acabou de nascer, somos bebezinhos que... o bebê vai morrer se não tiver alguém cuidando dele ou dela, mas também porque estamos doentes, porque a gente não tem condição naquele momento de dar conta sozinho, por N razões, né? Porque ficamos velhos, porque, enfim, todas essas situações de necessidade de cuidados, né? E aí, é quando a gente precisa, ou seja, é uma espécie de coxia do teatro, né? Quando você sai de cena, esse sujeito racional, capaz, sai de cena, e aí é necessário o trabalho de cuidados. E aí isso se dá aonde? Nas casas, fora do mercado de trabalho, né? Tanto que o trabalho de cuidados sempre foi retirado da economia, como se ele não gerasse valor, né? Pela economia tradicional. E também é retirado dessa vida produtiva, né? Então, quando são necessários cuidados, esse modelo não se sustenta. Esse modelo de ser humano que o capitalismo atualmente está colocando para a gente, né? Ou seja, porque os cuidados eles vão na contramão completa. Porque a gente está falando de um aspecto qualitativo, ou seja, não é quantitativo. A gente estava falando de escala antes, né? A Marcela falou, a Tatiana também. Não dá para escalar o trabalho de cuidados. Você precisa, estou falando do corpo a corpo, né? Você precisa de uma pessoa cuidando de outra, uma pessoa cuidando de outras, né? Não dá para você fazer isso virtualmente, remotamente. Aí Peng ontem falou do robô que os pais dela querem que ela compre, o robô para cuidar dos pais. Só que a gente sabe que isso não é muito, muito difícil de acontecer, né? Então a gente tem essa ideia de ser um trabalho não escalável. Dialógico, necessariamente, quando você está numa relação de cuidado, seja cuidando, seja cuidada, você necessariamente tem que estar em diálogo, em negociação com aquela pessoa o tempo inteiro, né? Eu acho que todo mundo aqui que já cuidou de alguém sabe disso, né? Seja um bebezinho, seja uma pessoa idosa, enfim. De negociação, de intimidade, de afetação, de co-constituição, ou seja, os seres humanos nós só nos criamos porque nós somos co-constituídos, a gente está o tempo inteiro em interação com o outro. Sem essa interação, nós não existimos. E o modelo do capitalismo atual nega tudo isso, como se nós fôssemos capazes de ser o Robinson Crusoe, lá na ilha que caiu, né, de paraquedas e é capaz de continuar. Enfim, então, eu só queria assim, lançar essa reflexão. Como os cuidados eles são absolutamente inescapáveis, essa é da constituição humana, né? E eu acho que é uma via muito interessante para a gente pensar uma espécie de resistência
que já se dá o tempo inteiro, né? E que as mulheres sabem muito bem disso, porque nós somos, historicamente, obrigadas a fazer esse cuidado, né? E tem um lado muito ruim dessa obrigatoriedade, mas também tem um lado muito, na verdade, estranhamente libertador em ser obrigada a fazer algo que é necessário ser feito. Enfim, eu vou fechar com essa frase meio enigmática, mas é isso. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Eu quero saudar o sagrado dentro de cada pessoa aqui presente. E quero também agradecê-lo por nos conduzir neste lugar ao mesmo tempo. Agradeço as pessoas que me deram a oportunidade de estar aqui e vivenciando esse momento de aprendizado coletivo. Bem, eu sou Rosana Claudina, sou agricultora familiar, sou assentada da Reforma Agrária. E para começar a minha fala sobre agricultura, eu tenho que falar também sobre o processo de chegar até a terra, de fazer a luta por ela, né? E o porquê que essa luta para nós foi tão fundamental na construção dessa caminhada até aqui. Eu chego até aqui como uma coxa de retalho, que no longo da minha caminhada eu vim construindo de vários aprendizados, de muitos movimentos, de muitas forças coletivas. Então, a reforma agrária, ela é isso. Ela é uma conquista coletiva, uma luta que é de todos, mas não pela reforma agrária em si, mas pela terra. A gente fez a luta por um espaço de vida. E nesse espaço de vida, nós tivemos muita colaboração de todas as pessoas que vieram para fazer revolução, para trazer uma vida nova para a sociedade, né? Para garantir que nessa sociedade todas e todos tivessem um lugar onde pudesse chamar de um lugar de vida. Então é isso, a reforma agrária. Mas feita por força popular, por envolvimento político e por organização social. Nesse momento, então, a gente tem um compromisso com a sociedade. Com todos têm um compromisso com a vida em sociedade. Reforma agrária foi para quebrar a força, a corrente de força do latifúndio, do capitalismo, enfim, para trazer qualidade da educação, para conseguir com que todas as pessoas tivessem saúde de qualidade. E a reforma agrária se revelou um espaço onde as pessoas são colocadas ali e que não se tem do governo, não se tem a educação que a gente sonhou, não se tem a moradia de qualidade, não se tem a educação que esperávamos para os nossos filhos. Enfim, tudo isso que a gente sonhou ficou à mercê de uma esfera de poder político que simplesmente não teve responsabilidade social. Então, diante de tudo que foi colocado aqui, eu tenho que trazer nesta fala todo o contexto, desde o primeiro dia que nós chegamos aqui, de visão de mundo, de outros países, né? Do contexto também de como nós estamos vivenciando essa situação nova, né? Que é mudanças climáticas, enfim. Nós hoje sabemos de tudo isso que nós enfrentamos, de todas as lutas que fizemos,
e enfrentar com a perspectiva de você permanecer pela razão no qual você fez uma caminhada coletiva e precisa de um respaldo, nós chegamos ao entendimento que esse respaldo para a sociedade e também para os nossas próprias realizações tinha que vir de nós mesmos. Tinha que vir de nós mesmos. Então, começamos a discutir como é que a gente ia atuar num campo de terra que nós buscávamos para fazer uma existência para os nossos filhos e netos, se a gente tinha uma cerca limitando o nosso espaço logo ali, né? Se a gente tinha uma organização social onde as mulheres podiam colocar ali os seus projetos de vida, mas não podiam vê-los realizados, porque a gente vem de um sistema patriarcal machista que não ouve a mulher com visão de que ela possa trazer soluções para o dia a dia de nossa existência. Apesar de sermos geradores de vida e de termos todo esse cuidado, né, que é legado às mulheres desde a nossa nascência. Pois então, diante disso que nós mulheres resolvemos nos organizar e criar, então, uma instituição, um espaço, que é a associação. Todo mundo aqui que é agricultora familiar, são envolvidos muito em resolver, em buscar soluções para os problemas de forma associativista. E nós, então, resolvemos, as mulheres do assentamento, resolvemos, então, criar uma associação onde as mulheres podiam falar, podiam decidir, né? E, então, propor os seus projetos. Nasce, em 2005, o CEPEC, o Centro de Produção, Pesquisa e Capacitação do Cerrado, porque a gente queria uma qualidade de vida que garantisse a existência para os nossos filhos e netos. A gente queria cuidar daquela terra com um olhar mais especial. E aí foi através de uma devolutiva acadêmica, de uma aluna do curso de Biologia, e por isso eu vi aqui umas falas sobre a importância, acho que na mesa mais cedo, a importância do campo acadêmico, da atuação acadêmica. Então, quando a gente tem uma troca, né, desse nível, porque nós conseguimos receber essa estudante, que é Rosane Bastos, para fazer o estudo de conclusão do curso, e ela, então, teve a sensibilidade de fazer a devolutiva desse estudo sobre os frutos nativos do Cerrado, sobre o que era Cerrado. E a gente entendeu, então, que a gente estava num ambiente que proporcionava e que tinha muita qualidade de vida, né, que tinha muito a oferecer para o seu público, para as pessoas ali que mal conheciam o que era o Cerrado. Então, a gente veio a aprender a viver nesse ambiente de Cerrado. A gente já amava, já conhecia a terra, porque, para quem é trabalhador rural, desde criancinha, hoje não se trabalha mais enquanto é criança, mas no meu tempo eu trabalhei com 8 anos de idade, né, na arranca de feijão, na quebra de milho. Então a gente aprendeu muito cedo o que é lidar com a terra, o que é extrair da terra o nosso alimento. E é isso que fez com que a gente fizesse a luta pela terra. Então, conhecendo esse espaço melhor, nós aprendemos a reconhecer no Cerrado o potencial de alimento, o potencial de plantas medicinais que tratam os nossos corpos, porque os nossos avós, os nossos pais também faziam esse uso para nos cuidar enquanto criança.
E naquele tempo não tinha tanta fila, não era tão grande as filas de postos de saúde, as filas que as pessoas têm que enfrentar de madrugada para cuidar, às vezes, de um problema do filho, de um problema da esposa, da mãe, dos avós. Então, hoje é assim. Hoje você sai 3 horas da manhã para pegar uma ficha médica e não sabe se vai ser atendida ainda naquele dia. Mas, para nós, na agricultura familiar, nas comunidades tradicionais, o uso das plantas medicinais é o que nos cura, é o que nos trata. Então, é por essa razão que não se tem tanta enfermidade, tanta problemas agravados com a saúde, porque já é o hábito de fazer o tratamento preventivo com o uso das plantas medicinais. Então, eu quero dizer para vocês assim, que hoje, este sagrado que está em nós e que nos faz permanecer nessa luta, porque a luta por existir num campo de reforma agrária, num campo de comunidade tradicional, é uma luta que todos os dias nós enfrentamos e buscamos resistir, não com a violência, mas com a sabedoria. Então, o cuidado parte desde o nosso alimento, desde como você vai tratar a terra, para o que você vai pôr na mesa, para o que você vai ofertar para uma pessoa que está enferma, né? E aí eu digo assim, o que faz uma pessoa querer ou se dispor a fazer um chá medicinal para alguém que está enfermo, se não o sagrado que está dentro dela? Então, o que faz a gente permanecer cuidando do território onde a gente existe é o sagrado que está em nós. E nesse sagrado ninguém toca. Ninguém toca. Porque ele é livre. E porque nos faz nos sentir também livre. E é nesse contexto de liberdade que eu quero trazer aqui a importância. A importância de a gente fazer trazer esse olhar para aquilo que é o sagrado da nossa existência, os nossos territórios, os conhecimentos que nos foram passados pelos nossos pais, os nossos avós, né? A importância de a gente olhar para a juventude, mesmo com toda essa calamidade robótica que estão trazendo para a humanidade. Olhar para a juventude e dizer para eles que o nosso sagrado tem condições de alimentar, de curar. E o sagrado é o solo que nos afirma, é o nosso alicerce de vida. Esse é o nosso sagrado, que nos mantém vivos, nos mantém com ânimo de fazer a luta, com ânimo de olhar para nossos vizinhos e dizer assim, olha, a gente pode junto construir um sistema de produção que possa alimentar outras comunidades. E eu estou falando aqui da iniciativa dos quintais produtivos, que estamos discutindo hoje na agricultura familiar, com foco para sistemas agroflorestais, com foco para fazer a conservação, a recuperação de nascentes. Porque nós estamos diante de um sistema onde o agro está soberano sobre todas as culturas. E aí, aonde ele passa, é destruição, é morte. É morte de animais, é morte de árvore, é morte de nascentes. E aí nós temos que entender que tudo aquilo que é contra a vida, tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir é contra nós todos. Porque somos todos nós casas do sagrado. Então a gente precisa saber que se está secando uma nascente, a ave que vai passar fazendo o ciclo de voo, migrando de um lugar para o outro, vai ficar sem água para abastecer. Então, tem que doer em nós, porque eles não falam. Nós temos que falar por eles. Né? Os bichos que estão ficando sem casa para habitar, que estão
que estão morando, que estão vindo para os nossos territórios comer conosco. Nós estamos falando que eles estão comendo conosco, sabe por quê? Porque eles estão comendo aquilo que nós plantamos, porque não tem mais fruto no mato, não tem mais mata para ter fruto. Eles não têm mais o que comer. E se não tiver para eles, não vai ter para nós. Então vamos nos preparar. Vamos nos preparar para fazer uma revolução, mas uma revolução humanizada. Uma revolução que pense em todos os seres de vida, em todos os corpos de água. Então é isso, gente. É dizer para vocês que nós, mulheres, nós não estamos fazendo uma divulgação vazia daquilo que é o que a gente gera. Porque nós em todas as gerações, somos propulsoras de vida e temos a responsabilidade do que nós vamos entregar para o nosso futuro. E o nosso futuro precisa de água, o nosso futuro precisa de ar puro, precisa de alimentação saudável. E aí, para isso, nós precisamos também mudar uma coisa dentro de nós, que é o nosso conceito de consumo. Nós estamos numa sociedade que induz ao consumo. E nós temos o direito e o dever, com a responsabilidade com os nossos futuros, nós temos o direito de dizer que tipo de sistema nós queremos validar. E falamos já hoje também sobre validação. A validação daquilo que nós consumimos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós usamos, daquilo que nós acreditamos, é que vai validar a sustentação da vida. Então, falar sobre sustentabilidade, falar sobre agricultura familiar, falar sobre atuação na sustentabilidade da vida, que é uma pauta feminina, é um direito que nós temos que zelar pelas nossas futuras gerações. É isso que eu gostaria de trazer para vocês, dizer que o extrativismo sustentável no Cerrado, ele alimenta e cura e veste e dá moradia e dá liberdade, dá água saudável. Então é quando a gente trabalha com os frutos nativos dos biomas que sustentam os nossos territórios, o artesanato, o modo de vida das pessoas que ali existem, isso precisa ser validado, mas validado não pelas autoridades, precisa ser validado por nós. O turismo, o desenvolvimento do turismo de base comunitária é algo que pode impulsionar essas vivências, né? Então, é isso que nós precisamos validar. Obrigada. Graça e paz. O nosso amor é mais gostoso, nossa saudade dura mais, o nosso abraço é mais apertado, nós não usamos black ties. Minhas juras são mais juras, meus carinhos mais carinhosos, tuas mãos são mãos mais puras e o teu jeito é mais jeitoso, nós se gosta muito mais. Nós não usamos black ties.
maravilhoso, Adão Irã, solista, boa noite. Eu sou Lucia Santalices, eu sou cantora e também trabalho no Instituto Equity. É uma alegria estar aqui. Eu estou aqui na missão de ser rápida, de ser atraente, para vocês não dormirem, daqui um minuto. E eu ainda vim aqui com uma incumbência não muito simples, que é, além de tudo isso, de tentar trazer energia, esperança, alegria, tentar falar de alternativas ou de rotas de fuga, como a gente quiser. Artista é bom que não tem muita moral, tá valendo fugir, tá valendo solução, tá valendo alternativa, tá valendo tudo para sobreviver. E eu acho que, bom, talvez algumas pessoas se perguntem, eu vim falar sobre arte, né? A importância da arte, né? Nessa contra-hegemônica, contra-dominante. E talvez algumas pessoas se perguntem o que isso tem a ver com o movimento social, qual é a conexão de uma coisa com a outra, ou com esse seminário. E eu acho que, tentando ser muito rápida, assim, vou tentar botar poucas ideias. A primeira é que eu acho que o simples fato de num mundo, e eu fui anotando ao longo do seminário, que foram me dando pano para muita manga, num mundo em que está cada vez mais metrificado, né, como foi falado ontem, datificado dos dados, mais otimizado, cada vez mais objetificado, ou comoditificado, ou de commodities, né? E cada vez tudo tem que ser comercializado, financiarizado, tudo tem, sobretudo, função, né, na sociedade, tudo tem que ter um objetivo, tudo tem que ser da maneira mais rápida, eficiente. Eu acho que o simples fato da arte não ter função, sobretudo, que ela não serve para nada, neste momento, é algo extremamente revolucionário, potente e que enxerga as coisas de outro modo mesmo, que não passa pela função, pela produção, pela necessidade de servir para alguma coisa, porque a vida talvez não sirva para nada. Então, eu acho que a arte, nesse sentido, colocar ela nesse seminário que se coloca tentando pensar outros modos de fazer, eu acho que aqui a gente pensa muito, e eu acho que a arte também é um modo de prática, de outra forma mesmo, de não só pensar como de fazer, eu acho que tem muito a ver com esse seminário. Então, acho que... Chega comigo. Então, além disso, assim, o fato da arte não ter também forma fixa, tema fixo, expressão fixa, linguagem fixo, nada é fixo. Essa falta de fixidez é absolutamente não patriarcal, não capitalista, não rentável, não nada. Então, me parece que é belíssima essa potência da arte, é onde eu finco meus dois pés desde antes de nascer, desde a barriga da minha mãe. Eu venho da família das cantoras. Embora minha mãe, nem minha avó, nem minha bisavó sejam cantoras, eu acho que muito se falou aqui de ancestralidade, e eu acho que a gente também deveria se perguntar qual ancestral fala e vai falar através de mim. Eu acho que é uma boa questão, assim, o que a gente vai afirmar, né, como muitas aqui colocaram, e a própria Preta também, o que a gente vai botar aí para frente no mundo, né? E... enfim, acho que essa é a grande magia, a grande potência da arte, e por isso que ela é pertinente de estar aqui. Porque ela, nesse seminário que tenta, então, encontrar alternativas a essa forma, né, desse paradigma estabelecido. Eu queria fazer contar uma rápida historinha de um camarada que era o Kazuo, que é um mestre de dança, de uma dança que eu pesquiso, que é uma dança pós-guerra do Japão. Não tem nada a ver comigo, mas é uma dança que me toca muito, que é um modo de ver o mundo. E o Kazuo, ele diz, o meu mestre contou essa anedota uma vez, eu nunca esqueci. Você podia pedir um copo d'água para ele buscar. Kazuo, vai lá na cozinha, por favor, e pega um copo d'água para mim. Você só não podia garantir a hora que ele ia voltar de volta. Porque no trajeto para lá, ele ia se encantando com tudo. Então ele pegava o copo, e daqui até o filtro ele está dançando, e aí ele vê uma luz que entra, então ele vai buscar o copo, mas daqui meia hora, porque não há essa necessidade de que tudo tenha que ser o jeito
direto e reto. E isso é a arte, é romper justamente com o que está estabelecido, é ter um olhar também, talvez, de criança. É um olhar insurgente, é um olhar de rebeldia, mas é também desde um lugar meio incivilizado, que é o de estar o tempo todo se encantando e se surpreendendo com tudo e não tendo muito nada por assentado. As coisas estão todas meio aí, para você remontar, né? É uma capacidade de recompor. Então, nesse sentido, que eu acho que é um pouco por aí. Poder pegar uma colher na gaveta da cozinha e sentir que ela está muito triste e levar ela para tomar um banho de sol e deixar ela tomando um sol na grama e não só necessariamente utilizar ela para se alimentar, né? Então, vai um pouco por aí. Acho que a rebeldia nata da arte é a sua força maior. Dito isso, por outro lado, eu também trabalho com o movimento social e acho que, apesar da arte não ter função nem serventia, ela é tão maneiríssima, ela é tão generosa, que ela também se presta a muitas serventias. A gente pode dar para a arte milhares de focos, milhares de canais, milhares de utilidades, de utilizações. Então, a arte pode ser educativa, ela pode ser didática, ela pode ser ativista, ela pode ser de memória, de resgate, ela pode até ter muitas funções, né? Ou simplesmente, que eu acho que também, que é desde de uma simples fruição, celebração, geração de festa, como também falou a Raquel, né? Até ser uma questão crítica de sobrevivência, enfim. E eu acho que, então, para além disso tudo, então, essa capacidade da arte de ser política também não necessariamente tem que ser via manifestação política, né? Eu vou me dar o direito de entreter vocês com mais uma música do Adoniran, que não é política, mas que eu acho que é maravilhosa, que ele fala assim: lá no morro, quando a luz da light pifa, a gente apela pra vela e alubeia também, quando tem. Se não tem, não faz mal, que a gente samba no escuro, que é muito mais legal. E a música continua. Então, assim, na verdade, eu acho que essa é a capacidade da arte, que é de dar volta à coisa. Ao invés da gente... Ou seja, eu não estou aqui botando não estou diminuindo jamais a luta de ninguém. Eu estou tentando só dar um outro lado da coisa, que é... Claro, todo mundo tem que ter acesso à luz, mas ao mesmo tempo, quem disse que todo mundo tem que ter acesso a todas as coisas que todos temos que ter acesso é o grande rei do mate. Então o rei do mate chegou para todos nós e falou: sou o rei do kibe, o rei do mate, sou o melhor, estabeleci quais são as normas e todo mundo comprou esse pacote. Então, quando ele vira e fala que na verdade... E aí, na verdade, quando a música continua, ele vai dizer que na verdade alguém passou a mão no fusível da luz. Porque é tão melhor dançar no escuro que ninguém quer que tenha luz, na verdade. Então, como fazer também esse olhar diferente, ou seja, e eu acho que também por isso a gente está aqui tentando pensar essa coisa, vai fazer amanhã o painel do futuro dos sonhos, para tentar pensar um pouco a partir desse encantamento e desse maravilhamento que a gente tanto fala, mas que está tão difícil, e que eu acho que a arte é um canal, assim, para isso. E, para terminar, eu vou tentar falar rapidinho também, não sei quanto tempo eu ainda tenho, de um projeto que a gente fez na Equity, que foi o Na Piracema das Mudanças Climáticas, Mulheres e Jovens na Amazônia Nadando contra a Corrente, onde a gente se juntou a 3 grupos de mulheres organizados em 3 territórios e tentou debater as questões da emergência socioambiental através da arte e dos artistas locais, como sensibilizar as populações para temas tão duros, tão difíceis de serem encarados, onde muitas vezes a gente fica muito deprê, porque parece coisa de peixe grande e realmente sozinho a gente se sente sem forças para encarar, né? E a gente tentou, então, através da arte, desdobrar esses temas. Foi um projeto muito rico, gerou muitas, desde trabalhos artísticos a pensamentos muito importantes. E eu queria falar aqui de uma
uma coisa que a Marcela falou e outras pessoas falaram, e a Vanessa falou também. A gente no projeto foi cunhando um termo que era monocultura gera monocultura. A monocultura dos pastos gera a monocultura das mentes e vice-versa. É a monocultura das mentes que abre a porteira para toda essa degradação e essa destruição passar. Há um convencimento mental que é através da cultura e cada vez mais a gente vê então uma arte menos artística, menos crítica, menos livre, menos tudo isso, e cada vez mais um subproduto do mercado de consumo rápido, com uma injeção pornográfica de recursos. Então, quando a gente acha que uma coisa está nos 10 mais tocadas, não é porque ela é efetivamente popular, é que ela foi entubada até se popularizar, com muito recurso, muito gasto de dinheiro. Hoje em dia, para tentar fazer também um paralelo com algumas outras mesas, 20% quase do que a gente escuta no Spotify é IA. E é o próprio Spotify quem cria IA e põe nas listas dele e sobe. Então você nem sabe que está ouvindo IA e está ouvindo porque ele decidiu, os algoritmos lá, os dados vão... As métricas são esquisitas e sempre levam para onde eles querem, né? Cada vez mais essas métricas não têm relação mais com o que a gente vê e sim com o que eles querem que a gente veja, né? Então, eu trouxe aqui, que ficou pronto, a gente ficou muito feliz. A gente fez com o pessoal lá de Altamira um livro que é o Araceles, Menina Toco, Menina Boto. A gente tem alguns aqui que a gente vai distribuir. É um livro infantil, porque a gente também acha que ver as crianças é um ponto importante. Afinal, a gente está aqui o tempo todo falando das futuras gerações, do futuro do mundo. Então a gente entende que mostrar essas questões todas que a gente está debatendo aqui de um modo possível, mas com as crianças, e é a história da mãe Nayara, que é uma mulher incrível, que é uma mãe de santo, única mãe de santo de Altamira durante muitos anos, e é a história da infância dela, de como ela ia para o fundo do rio com os encantados, como ela conhece todo o fundo do rio Xingu. É uma história de encantamento, respeitando a religiosidade, mas não se restringindo a quem é de terreiro. Enfim, acho que é um livro para todas as crianças, que vai falar sobre a importância do respeito, das religiosidades, mas também da importância do território, das pessoas, na verdade, de como as coisas se relacionam mesmo, como todo mundo aí falou, né? E aí a mãe Nayara fala, deixando que ela fala, minha filha, se a gente derrubar a mata, os encantados vão embora. Eu vou fazer o quê? Eu vou cantar para quem? Né? Então, o livro é um pouco essa tentativa, e eu trouxe porque eu acho que ele, obviamente não é solução para nada, mas eu acho que essas pequenas coisas podem ir nos dando alegria, podem ir despertando em um aqui, em outro ali. É um trabalho de formiguinhas, sem dúvida. Não temos a Madonna a nosso dispor, nem a máquina da Sony, nem nada disso. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, por outro lado, se eu puder dizer alguma coisa que eu realmente acredito e que me deixa emocionada, é que a gente está sempre à frente deles. Queria dizer para vocês que a gente está sempre à frente deles. E eles estão sempre atrás de nós, tentando nos matar, porque somos sinistros, porque somos criativos, porque somos potentes, porque somos imparáveis. E é por isso que nos matam tanto. Não é porque somos uma merda, eles sabem que somos foda, estão sempre vindo atrás de nós, roubando nossas ideias, capturando as nossas tecnologias, nossas ciências, nossos saberes, roubando, usurpando, truculentamente, há séculos, né? Os caras saíram há 500 anos da Europa e estão há 500 anos atrás de um suposto paraíso terrestre, que dizem eles que saíram atrás do paraíso terrestre, e a minha opinião é que eles encontraram um planeta de paraíso terrestre. E ficaram tão putos, desculpa a palavra, tão invejosos, né? Tão cristãos, que começaram a destruir o paraíso terrestre. O paraíso terrestre existia, era todo o resto, né? Cada um com seus lugares, com suas diversidades, com seus pensamentos, com suas formas. Então, é isso, assim, eu acho que... eu me perdi, falei, não falei...
vocês deixarem. Eu vou terminar com a música da Cátia de França, que é uma foda. É isso. Porreta. Mulher porreta. Que diz assim... Ah, precisava de um golinho d'água, você tem aí? Alguém dá água pra ela? Pelo amor de Deus. Ela diz assim: vou colocar uma ratoeira no alto do edifício pra pegar uns avião passando com muita zoeira, sem ligar, sem atenção, perturbando o sono alheio, fazendo muito estrupício. Das antenas de TV, vou fazer uma bela rede de fazenda colorida pra pegar uns pensamentos que por aí vão avoando, sem rumo com atrevimento, separando eu de você. As casas de cobertura são dos ricos, eu já sei, já que o chão tá ocupado, se a sobe nas alturas, pensando que assim se consola. São um bando de canário preso na bela gaiola. Tudo isso não faz inveja pra quem vem lá do sertão, bicho de qualquer qualidade, soltinho na amplidão, jardim na frente da casa, canta no galho meu.